Tá, gente, vamos lá, vamos conversar hoje sobre alinhamentos sistêmicos, né? Vamos conversar sobre essa relação, né, de irmãos e para quem vai aprender constelação comigo, para quem às vezes é cliente, quer saber mais sobre esse assunto, para quem quer aprender mais sobre a abordagem sistêmica, tá? Ó, o pessoal de Balneário é incrível também. Balneário é muito bom. Mas eu vou sempre na Praia Brava, ali do ladinho de Balneário. Não conheço agora, depois que foi feito o alargamento lá da praia. O homem sempre fazendo usando as tecnologias, né? Fazendo como a gente tem habilidade de inovar, né? Nós, seres humanos, temos habilidade de inovar, né? A gente vê a Dubai brasileira, Balneário Camboriú, incrível, a inovação, progresso. Eu adoro progresso, né? Adoro progresso. Eu não sou adepto, embora a gente trabalhe no desenvolvimento humano, com equilíbrio de sistemas, né? Eu adoro o desenvolvimento humano, adoro o desenvolvimento a evolução humana, né? Então, o Balneário lá fez esse alargamento aí. Simone, sim, cidade maravilhosa, Curitiba. Faz tempo que eu não vou para lá. Acho incrível lá mesmo. Gente, então, é o seguinte, nós estamos falando, né, essas semanas de live, de aulas, né, que relativamente eu trago aqui, se vocês me perguntarem, eu não escondo nada, não guardo nada, seja conteúdo gratuito, seja conteúdo pago, aqui não é o meu perfil, né, então não consigo entregar algo pela metade. Talvez, claro, que a entrega individual, ela é direcionada, o foco é direcionado à problemática. Então, mas a ideia, né, é sempre levando esses conhecimentos e algumas fichas vão caindo, né? Eu sei que algumas fichas vão caindo, eu sei que algumas questões vão se alinhando, né? Algumas questões vão se alinhando internamente quando a gente vai organizando as nossas questões internas, automaticamente a nossa vida tende a ficar mais leve, né? Eu adoro o lema, eu tenho um lema comigo que o sucesso é leve, né? Então, o sucesso ele não estou falando só do sucesso monetário. Então, quando uma pessoa fala, tenho sucesso monetário, daí tu olha, sim, mas o teu casamento é uma desgraça, né? Então, essa pessoa, não, desculpa, você está tendo só ganhando dinheiro, né? Porque se está tendo um sucesso monetário, mas a tua relação de casal está uma desgraça, a relação com a família de origem está ruim, a relação com os irmãos está ruim, desculpa, você não tem sucesso. Está doente, né? Tá com depressão, tá com ansiedade, tá com um câncer, né? Tá com, sei lá, com gastrite, desculpa, tu não tá tendo sucesso, né? E o sucesso em todas as áreas da vida, sim. O sucesso, para mim, Rafael, é quando nós estamos numa leveza em todas as áreas da vida. Os conflitos, obviamente, vão existir, as dificuldades vão existir, nós vamos ser abarcados por dificuldades, né? Pode tocar o telefone agora e sermos acometidos por uma notícia triste, por uma notícia difícil, né? Podemos nos pegar em uma separação, podemos nos pegar em uma dissolução, podemos nos pegar numa guerra, numa pandemia, né? Os conflitos vão continuar existindo e sim, faz parte do nosso processo evolucional, né? O que difere é o nosso poder, né, de lidar com isso, saber o lugar disso e organizar tudo isso dentro de nós, né, colocando nessa parte. Quando nós trabalhamos em linha sistêmica, gente, ou quando você vai trabalhar com a linha sistêmica, nós sempre falamos de ordem, lugar, organização, tá? Organizar os sentimentos, organizar as nossas questões, saber a postura, sobre constelação familiar, o que mais aprende, né? Não só a técnica, nós aprendemos, ou nós ensinamos muito a postura de vida. Então, eu atendo, e quando eu pensei no tópico de hoje, né, de como alinhar sistemicamente a relação de irmãos, é porque eu atendo muitas empresas, nas minhas consultorias, gente, empresariais, as consultorias sistêmicas, tá? Não é a consultoria estratégica, ou consultoria tributária, ou consultoria geral aí de processos. Essa consultoria eu deixo para outros profissionais, indico bastante, tenho grandes profissionais que eu indico. O pessoal da Sendo, o pessoal da Horus, a gente sempre está indicando aí gente bacana aí que faça esse tipo de consultoria. Mas eu faço toda a parte, né? Eu faço toda a parte de consultoria sistêmica. E aí, quando eu me deparo, né, com a relação de irmãos, e agora também
Para você que é profissional e que quer conversar com isso, quer aprender a abordagem sistêmica, gente, quando a gente pega empresas, né, e ali mostra muito, né? Essa relação de irmãos, empresas, o que mais dá BO, empresas e heranças. São as duas dinâmicas, né, que a gente vê que mais dá BO e, e essas relações de irmãos existe uma ordem nelas e existe uma maneira da gente estar direcionando, tá? Então, por exemplo, se você é advogado e trabalha com heranças, essa live também serve totalmente para ti. Você lida com inventários, totalmente para você, tá? Então, porque aqui, né, existe uma maneira, já está aí no conhecimento sistêmico, de como a gente alinha, tá? Aqui, a Faiza, nossa, muito tempo tu consultou comigo, né, Faiza? Você é do Nordeste, né? Me retrata aí, não vou chutar o estado de novo, meu coração diz que é Bahia, mas me fala aí novamente o estado que tu é. Eu sei que tu é do Nordeste, né? Então, constelou. Eu quero fazer novamente constelação familiar. Mudou a minha vida. Que legal, né? Não é a constelação em si, tá? Salvador, Bahia. Eu sabia que tinha uma, mas faz muito tempo. Eu me lembro do teu nome, sim. Legal. Então, gente, assim, ó. O que acontece, né? Os irmãos, e agora eu vou falar um pouco da lei na vida, né? Da lei da vida, e vou falar porque a gente precisa, é como estudar a fisiologia, né? Então, quando você estuda a fisiologia, né, para quem fez faculdade de saúde, eu fiz uma faculdade de saúde, a minha primeira formação foi em fisioterapia, e eu adorava fisiologia, adoro homeostasia. Depois, mais tarde, eu fui entender, né, por que eu adorava isso, né? Ah, tá morando em Maravilha agora. Legal, Maravilha, Santa Catarina. Ah, entendendo, e na faculdade eu adorava fisiologia, eu fiz especialização em fisiologia e ainda um dia eu vou fazer, sabe quando tu faz uma especialização, uma faculdade para você, para tu aprender algo, e ainda quero fazer, me lembro que na faculdade eu tinha essa, e brilha meus olhos, né, falando nisso, eu tinha esse pensamento em fazer doutorado e mestrado em fisiologia, e ainda vou retomar isso. Mas falando quando a gente estuda a fisiologia, a gente estuda o normal, como é o funcionamento do sistema, e quando a gente fala em disfunção, né, é quando sai do equilíbrio, é quando está disfuncional. Então, nesse processo, qual seria, entre aspas, né, agora usando uma analogia com a fisiologia do corpo, as fisiologias de uma relação, né, ela existe, ela nos dá esse norte. Então, existe algo normal, ou algo fisiológico, digamos, na relação entre irmãos. Então, eu vou começar aqui por como é e quais as disfunções que aparecem, tá? Como é e quais as disfunções. E sim, isso impacta também na fisiologia do corpo das pessoas. Tá? Isso leva ao adoecimento, isso leva às neuroses, isso leva às psicoses, isso leva a comprometimentos físicos, né, e emocionais. Tá? E alguns desses comprometimentos físicos e emocionais podem levar à morte, tá? Vinculada a diagnósticos difíceis, a doenças terríveis como câncer, né? Como socialmente né? mais crença do que sim, né? Do que tem resultados, mas mais crença do que realmente né? Amplifica um pouco. E também as questões que podem levar pessoas a suicídios, né? Vinculadas a essas separações emocionais. Então, como é uma relação de irmãos? O que a gente precisa voltar lá para a origem, lá para o início, né? Lá para o começo da nossa relação de irmãos. Existe uma ordem, né? Então, existe o primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho, quiçá quinto, quiçá sexto, quiçá sétimo, quiçá décimo, né? Depende das famílias. Hoje geralmente estou parando no segundo, né? Então, nós precisamos entender essa relação de irmãos. Então, o normal, sempre existe uma ordem nesses irmãos. Então, o primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho, quinto filho. Existe uma ordem sobre isso. Tá? Essa ordem, ela já mostra que nós, embora sejamos na mesma linha hierárquica,
Embora nós estamos no mesmo nível, não é igual. Não é igual. Sinto muito para quem é o irmão mais novo e acha que é igual ao irmão mais velho. Vai dizer, eu tenho os mesmos direitos, eu sou igual, os mesmos deveres. Além dos junto com os direitos, a gente tem os deveres, tá? Para isso, você precisa entender que o irmão mais velho, ele veio antes. Muitas vezes as pessoas não entendem isso, né? Não entendem isso. Então, o irmão mais velho veio antes. O segundo, obviamente, veio por segundo. Rafael, isso muda? Muda, muda, muda. Porque em algumas questões, e a gente vê essas desordens familiares, é porque tem uma subversão dessas ordens. Os próprios pais têm essa subversão de ordens. Os próprios pais não colocam em ordem. Gente, quem aqui vê que tem um irmão favorito? Ou tem um irmão favorito, não. Que o teu pai ou tua mãe tem um filho favorito. Ou tua mãe tem um que é favorito. Se você não... Dica, né? Dica de ouro, né? Dica de quem já jogou pôquer, né? Se você não achou o favorito, é você, tá? Se você não achou quem que é o favorito, meu irmão é o favorito, a minha irmã é a favorita. Se você não achou esse aí, você é o favorito. Sou o único, então provavelmente você é o favorito. Então, é importante você observar, entender essa ordem. Existe o número 1, existe o número 2, existe o número 3, existe o número 4. Tá? Nesta ordem, quem vem antes, que na abordagem sistêmica na constelação, a gente entende e a gente vê funcionar isso, tá? Não é só o entendimento, não é só uma teoria, a gente vê a ação, vê a prática. É o que eu digo, quando está no campo, você vê a atuação disso que eu estou falando. Tá? O primeiro, ele tem geralmente um lugar de exemplo. Geralmente ele tem um lugar de exemplo. O primeiro, você pode perceber que o primeiro, ele tem esse lugar de exemplo. Mas como seria um exemplo, Rafael? Se tem um exemplo... Eu vou terminar meu café que tá frio aqui. Não venha nem não venha quente ou venha frio, mas não venha morno que eu te vomito, né? Quem conhece que fala isso, né? Que falou isso. Terminei meu café aqui. Então, nesse processo, o irmão mais velho, ele é o exemplo. Mas como exemplo? Ele é o exemplo do sistema, tá? Vamos supor, não é o exemplo moral, tá? É o exemplo do sistema. Vamos supor que seja uma família de bandidões, né? O primeiro é o exemplo dos bandidões. Tem? Se é uma família de empresários, é o exemplo do empresário. Geralmente tem esse processo. O segundo, ele tem um outro lugar. Por que o segundo tem um outro lugar? Quando ele chega na família, ele também quer ser o exemplo. Isso é muito louco. Ele também quer ser o exemplo. Mas aí ele chega lá e diz assim, alguém chega e diz, opa, já sentei na cadeira do exemplo aí, meu irmão, minha irmã. Agora, é o seguinte, você vê depois, acha teu lugar. E aí nós, como filhos, né, como membros, a gente é uma tá lá na pirâmide de Maslow, né, mas eu colocaria, a pirâmide de Maslow coloca a vida em primeiro, né, comer, beber, respirar, é óbvio, né, mas a pertinência tá logo ali, né, querer pertencer. Então a gente chega como segundo, o segundo ele começa a se encaixar, ele quer se encaixar. Geralmente o segundo ele é o rebelde. Geralmente o segundo ele é o rebelde. Tem subversões de ordem? Tem, sim. Mas já é a ordem subvertida. Porque o que é um rebelde? Um rebelde é aquele que faz o movimento de dizer assim, olha só, gente, não tá legal isso aqui, vamos mudar alguma coisa. Não, todo mundo aqui é funcionário público, acho que a gente tem que empreender, né? Todo mundo aqui vai no final de semana visitar a avó, eu acho que a gente tem que passear no parque, né? O rebelde, ele começa a dar uma mexida no sistema. Então, o segundo tem geralmente esse lugar aqui. O terceiro, ele chega no sistema e ele chega ali no sistema e ele começa a olhar. Já tem um exemplo. O exemplo não é moral, tá, gente? O exemplo do sistema. O sistema pode ser totalmente disfuncional. O primeiro vai ser o exemplo do sistema disfuncional. Aí, se o sistema é todo disfuncional, o segundo vai ser o rebelde, vai ser o todo certinho. Né? Então, veja que nós temos que olhar a lógica do sistema que você está incutido. Aí,
Geralmente o segundo é mais difícil mesmo. Ele é aspecto, porque ele faz o processo de enfrentar o sistema. Isso é evolutivo, tá? Isso é evolutivo. Rebeldia total, a Simone trouxe aqui. Aí o terceiro ele já tem um exemplo, já tá lá duas cadeirinhas ocupadas, né? Tá lá o pai e a mãe, essas cadeiras ninguém deveria ocupar, né? Só o pai e a mãe. Aí tá lá o primeiro, que é o exemplo. Geralmente esse primeiro ele é mais tentado a ocupar o lugar do pai e da mãe. Falando nisso, ele é mais tentado a querer educar os irmãos, a querer dizer, olha só, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Porque ele é o exemplo, né? Ele já é tentado a, a fazer isso. Aí a terceira, o terceiro filho, ele chega ali no sistema e ele dá uma olhadinha. Já tem o exemplo, já tem o rebelde, o que eu posso ser? Aí, o exemplo do rebelde já estão meio que em antagonismo, né? Porque um exemplo e o rebelde já estão meio que batendo, né? Um contra o outro. Aí esse mais velho, ele vai chegar para o mais novo que nasceu agora, o terceiro, e dizer, olha só, vem para o meu time aqui, vem ser meu aliado. Você agora vai ser exemplo comigo. Você vai ter que ser meu aliado, você contra o segundo. Isso é inconsciente, tá? Aí o segundo vai dizer assim, ô, vem aqui, vem do meu lado aqui. Então, o terceiro, ele começa a ficar em cima do muro. Sabe, em cima do murão, assim? Aquele que diz assim, não vou lá pro lado do exemplo, senão vou ter que brigar com o meu segundo irmão. Eu não vou pro lado do meu segundo irmão, senão vou ter que brigar com o primeiro. Então, eu vou ficar em cima do muro. Ele começa a ser aquela pessoa que começa a ficar em cima do muro, aquela pessoa que começa a ser mais a mediadora, sabe? O que começa a mediar o sistema. Aquele que começa a ouvir os dois lados, aquele que começa às vezes ele começa a ser um pouco vítima, né? Normal que se um é exemplo, é o dono de tudo, sabe tudo, o dono da verdade, né? Do sistema, não é a verdade do mundo, é a verdade do sistema. Aí o segundo vai ser o rebelde, vai dizer que nada presta, né? Do sistema, não do mundo. E aí o terceiro vai entrar naquele movimento ali de estar ali no terceiro filho. Daí ele vai estar sempre mediando, vai estar sempre vendo dos dois lados, vai estar não sei o quê. Aí vem o quarto filho. O quarto filho já tem o lugar lá daí ele vai chegar, vai ver lá que tem um exemplo, vai ver que tem um rebelde, vai ver que tem em cima do muro, o mediador, e aí geralmente é o mais doentinho. Geralmente é o que faz com que daí ele encontra uma maneira de chamar atenção, fazer com que todos parem ali naquelas dinâmicas loucas, e geralmente ele adoece um pouco mais. Então, o quarto geralmente é o mais doentinho, né? É o que vive gripadinho, é o que tem asma, é o que não sei o quê. Geralmente o terceiro e o quarto já começam a entrar nessa dinâmica. Aí o quinto ele chega para ser o bom vivan. Ele chega para ser o bom vivan. Ele geralmente é gaiteiro, geralmente dança. Não quer dizer que os outros não façam isso às vezes, tá, gente? Mas tô dizendo de lugares, tá? Aí geralmente ele é um bom vivan, é o gaiteiro, é o que dança, é o que anima, é o que sempre tá marcando janta. Geralmente é isso que se fosse falar de signo, seria não tem nada a ver com signo, tá? Mas seria o geminiano, né? Sempre, ou o sagitariano. Sempre pensando em como alegrar o campo ali, sempre como alegrar a galera. E aí o sexto, né, tem um outro lugar, o sétimo, então eu vou parar aqui no quinto, tá? Então, gente, quando a gente entende esses lugares, a gente vê que tem uma função. Tem uma função. O quarto da casa é o mimadinho, sempre. Ele está sempre doentinho, está sempre buscando cuidado, ele sempre precisa de apoio, né? Que tem uma rede grande de apoio, tem 5 para cuidar, né? Teu pai, a mãe e os 3 irmãos mais velhos. Por que eu estou mostrando tudo isso para vocês, tá? Porque esses são os comportamentos, tá, gente, que a gente já mapeou nisso. E aí, essas pessoas começam a ter cada um delas um lugar, um delas uma função. E onde começa a ter a disfunção? Quando eles começam a ter relações iguais, tá? Rafa, quando o primeiro não ficou e o segundo tem atitude iguais antes do primeiro e a do segundo, qual a desordem? Sempre, ele ocupa o lugar do outro, Silvano. Né? Ele começa porque daí é pesado para ele ser o exemplão, entendeu? Ele começa a estar num lugar que não é dele.
entende? O terceiro, por exemplo, eu sou o terceiro, mas na verdade eu sou o quinto, porque teve abortos, por exemplo. Então, por muito tempo, por exemplo, eu me comportei como mediador, como aquele que colocava panos quentes, como aquele que tivesse. Mas quando eu descobri na constelação, Silvano, que eu era o quinto, que tinha 2 abortos, né? Descobri na constelação e a minha mãe confirmou, né? 2 abortos antes de mim, eu sou o quinto. Então, por exemplo, hoje eu sei que eu tenho que estar muito mais no lugar da alegria, né? Muito mais no lugar de estar trazendo boas ideias, estar inovando, estar viajando, estar contando história, né? É o lugar mais leve para mim. Quando eu vou lá para o lugar do quinto. Então, entende? Eu tive que descobrir o meu lugar. Tive que descobrir o meu lugar. Aí eu parei de mediar muita coisa. Parei de mediar, disse, deixa que você mate. Tem algumas coisas que às vezes eu tô lá e digo, deixa que você mate. Ou me perguntam algumas coisas, não quero nem saber, gente. Tô aqui na minha festa, tô aqui vou assar minha carne, entende? Já, vou escutar minha música, não quero nem saber dessa história. Então, eu já tô atingindo. Nesse caso, ele tem a atitude dos dois, ele tem que ocupar o lugar dele. Né? Nesse movimento, ele tem que voltar, eu sou o segundo, não sou o primeiro. Eu sou o segundo. Ele respira, né? Ele respira. Então, esse alinhamento, um dos primeiros movimentos da constelação que a gente faz é que a pessoa descubra o lugar certo dela. Tá? Ele tem que entrar no rebelde. Ele tem que entrar no rebelde. Para ele é pesado ser o exemplo. Cara, esse cara vive uma dicotomia. Uma dicotomia. Exemplo e rebeldia, para ele é complicado. Ele ocupa o lugar do irmão mais velho. Aí é a exclusão, né? Então, essa dicotomia é muito dolorosa. Então, o primeiro movimento que a gente tem que fazer, gente, é realmente descobrir o nosso lugar. Descobrir o nosso lugar, tá? Isso que eu falei são biótipos, né, da pessoa, do lugar de cada um, dos lugares sistêmicos de cada um, tá? Então, nós ficamos muito mais leves. Por exemplo, eu fico muito leve quando eu tô... muitas pessoas... Daí comecei a observar, quando eu descobri que eu era o quinto, por exemplo, eu comecei a observar que realmente os meus amigos me convidavam para ir fazer festa, os meus amigos me convidavam para ir jantar, meus amigos me convidavam para ir viajar, e não fechava muito com o terceiro. Eu percebia que eu adquiri dons do terceiro de mediar, tanto é que eu trabalho hoje mediando relações, adquiri muitos dons, mas tem algumas coisas que não fecham comigo no terceiro, não, entende? Então eu vejo que eu vou muito mais leve quando eu saio tomar um café com o cliente, quando eu saio conversar, quando eu me expando, quando eu estou mais aberto, tá? Então, se tivesse alguém que entende de Enneagrama, vai dizer, quando você é mais tipo 3, né, trabalha mais a exposição, né, que se chama de vaidade. Então, eu tenho esse lado quinto, mas por muitas vezes eu estava no lado 3, que é o lado de querer agradar todo mundo, de querer mediar, de querer não desagradar ninguém. Aí, por muito tempo, eu estava sofrendo. Há muito tempo, estava me escondendo. Então, primeira coisa, nós temos que alinhar isso. E quando a gente sai do nosso lugar, consequentemente, nós vamos estar sofrendo. Tá? E ok, aí a gente vai para a vida, né? Vai para a vida. E como eu falei, os lugares que mais dá atrito entre irmãos é inventários, heranças, né? Que está junto ali, e o lugar de empresas, né? Quando são sócios ou estão formando sociedades, ou estão trabalhando na empresa do pai e da mãe ou da família. E aí a gente precisa entender essas ordens, gente. Então, o primeiro, ele tem uma hierarquia sobre o segundo tem uma hierarquia pequena, tá? Pequena. Vamos supor assim. Tem uma imagem que eu adoro da internet. Tem uma imagem de lobos que vão caminhando que vão caminhando na neve, e eles vão fazendo um trilho, né? Aí tu vê o primeiro, né? Se é vídeo daí na imagem, o primeiro vai pulando, porque ele precisa quebrar a neve, né? Para ter um tanto assim de neve, tá lá 1 metro de neve, e o lobo pula, e aí abaixa a neve, né? E aí faz o trilho. Daí para os outros fica mais leve, porque ele não precisa fazer tanta força. E o primeiro vai fazendo mais força. E o mais novo, né, vamos supor que é 5 lobos, se ele quiser roubar a frente do outro, ele precisa atravessar tudo aqui, fazer força, 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 tirar outro lugar e fazer.
Na regra, o mais velho não segue o mais novo. Tá? Na regra, o mais velho não segue o mais novo. Gente, é bem importante isso. Tem gente que tem brigas homéricas nas empresas, na sociedade, porque a gente precisa entender isso. Se não entende isso, é BO. É BO. Então, o mais velho não segue o irmão mais novo. Imagina, tá lá o irmãozinho de 5 anos e o irmãozinho de 3. O irmãozinho de 3 diz, vamos brincar lá no parquinho? O irmãozinho mais velho, não, vamos brincar de se esconder. Tá, vamos. Entende? Essa é a lógica. O mais velho leva o mais novo, sempre. Porque os irmãos, nós como irmãos, nós temos algo que se chama destino em comum. Tá? Então, nós somos irmãos perante a Deus, né? Eu acredito em Deus, né? Sou cristão. Então, nós somos irmãos perante a Deus. Nós temos um destino em comum agora no planeta, que é o Covid. Esse é um destino em comum. Nós temos um destino em comum, se nós somos, nossa, a palavra aqui, do mesmo país, moro no mesmo país. Nós somos conterrâneos. Nós somos conterrâneos da Ucrânia. Estamos num destino em comum, agora estamos em guerra contra a Rússia. Se nós somos irmãos na nossa casa, nosso pai e nossa mãe, mesmo pai, mesma mãe, mesmos acontecimentos, nós temos um destino em comum. Esse destino em comum, somente os 3 irmãos entendem. Nem o pai e a mãe entendem disso. Eles não dividem esse mesmo destino. Assim como nós não entendemos o destino em comum do nosso pai com os irmãos dele. A gente vê, a gente sentir, de respinga em nós, mas eles têm um destino em comum. Então, nós como irmãos temos um destino em comum. Neste processo, a gente também tem um sistema de proteção. Então, o irmão mais velho protege o mais novo, e assim por consequente. Né? Então, é muito comum, né? É bem fácil de ver isso em prática, quando, porque meu irmão é chato, porque meu irmão não sei o quê, porque meu irmão me incomoda. Aí chega outra pessoa e diz, realmente, teu irmão é chato. Por que você está falando do meu irmão? Cara, né? Quem é você para falar do meu irmão? Né? Tem uma rede de proteção. Existe essa rede de proteção. E aí, na ordem, na hierarquia, o mais velho ele tem uma pequena hierarquia. O que é uma pequena hierarquia? Imagine que de 0 a 100, o irmão mais velho tem 100, o segundo tem 99, o terceiro tem 98, o quarto tem 97, né? Vai indo. O quinto 95, tipo um grau de hierarquia, né? De 0 a 100, o pai e a mãe têm 100% de hierarquia. Né? O irmão mais velho não é igual, mas às vezes ele acha que é. Então ele não segue, gente. Eles não seguem. Então, quando você é o irmão mais novo, você tem que entender que você tem um outro lugar. Você tem que olhar sempre de fora. Conforme tem uma frase que eu adoro, né? Você chega numa festa e a primeira vez que você foi numa festa, você senta no último banco. No último banco. O anfitrião vai te convidar para vir mais para frente, se ele assim quiser. Mas ele não pode convidar para você ir para trás. Percebe? Então, se você chegou no lugar que você chegou agora, sente no último banco. Né? Você entrou no ônibus, né? Não sente na janelinha. Sente no último banco. Se sobrar a janelinha, tu vai e senta. Mas o último. Então, o irmão mais novo, ele sempre tem que olhar a relação dos irmãos mais velhos e dos pais como o último. Ele vai olhando assim, vai dizendo assim, olha só, eu sou o último, cheguei depois desse negócio. O que é chegar depois? Se eu não existisse, ia estar a mesma bagaça. Sabe? Ia estar do mesmo jeito. Então, você sai um pouco da importância, diminui um pouco da importância. Ah, Rafael, mas você entende constelação, você é o mais novo, então você poderia ir lá alinhar a tua família. Não, eu cheguei por último. Se eles me perguntarem algo, aí eu já tenho a atitude da terceira vez. Se vocês me perguntarem pela terceira vez, ainda assim eu digo assim, olha só, gente, façam como quiser, mas eu faria assim. Se minha irmã mais velha perdido o casamento dela, alguma opinião, eu reluto muito.
E minha irmã mais velha, às vezes ela não precisa, ela não pede nem autorização para se meter no meu casamento, não que ela tenha que se meter, mas às vezes ela não pede nem autorização. Então eu não me ofendo tanto. Eu não me ofendo tanto se existir isso, entende? Mas ela, se eu me meter, vai dar BO. Vocês percebem? Que existe um lugar das coisas. Precisa entender qual é o teu lugar. Em uma empresa, numa sociedade, né? Por exemplo, numa sociedade, talvez, ok, tá lá, tem 3 irmãos, tem 33% de cotas. Mas o irmão mais velho tende a ter uma hierarquia maior. Vamos comprar uma sede ou vamos dividir o dinheiro? E o irmão mais velho diz. E aí tem, vamos por 2, né? Daí seria por maioria, né? Tem 2 irmãos, o mais velho e o mais novo. Vamos comprar uma sede? Vamos comprar uma sede. A empresa do pai. Né? Vamos comprar uma sede e vamos fazer um rateio. O irmão mais velho diz, vamos construir a sede. Então, vamos construir a sede. Você entende? Que vocês vão vendo esse processo aqui. Simone, a gente vai respondendo outras perguntas, né? Já vamos lá. Já vamos lá em relações de filhos fora do casamento, tá? Então, existe essa dinâmica. Existe essa dinâmica. Tá? Ordenar os filhos, né? Então, precisa entender, filhos é a mesma ordem. Não existe meio-irmãos. Rafael, sim, existe meio-irmãos. Ele é filho do meu pai e não é filho da minha mãe, é meu meio-irmão. Sim, exato. Mas para essa contagem não existe meio-irmãos. Tá? Se você é o quarto, você pode ser o quarto filho da tua mãe, mas do teu pai você é o sétimo. Você pode ser o primeiro filho da tua mãe, mas do teu pai você é o terceiro. Aí você vai ter lugares ambíguos. No sistema pai, lugares duplos, não ambíguos. No sistema pai, você é o terceiro. No sistema mãe, você é o primeiro. No sistema pai, você tem que saber que os outros 2 têm precedência, vieram antes. Então a gente começa a trabalhar essas questões de prioridade, de precedência, quem vem primeiro. Tudo isso eu ensino no curso de constelação. Então, por que os primeiros eles têm uma hierarquia maior? Né? Ainda mais filhos fora do casamento. Ah, Rafael, então eles têm até mais direito que eu, até mais direito que você. Olha só. Como isso? Como isso? Por que isso? Porque se o teu pai ficasse casado com aquela mulher que tem 2 filhos antes que você não existiria. Isso só muda tudo. Só tudo. Não muda só um pouquinho. Muda só tudo. E aí, por isso que a gente fala de sistema. O que é um sistema? O que é um efeito borboleta? O que é um efeito dominó? Se nós olhar no efeito borboleta da vida, se o teu pai não se separa daquela primeira mulher que ele tinha 2 filhos e você é o filho do segundo casamento, só você não existiria. Só isso. Aí tu não teria o marido que tem hoje, não teria a oportunidade de viver essa vida, aí você não teria os teus filhos, aí você não teria as experiências que tu tem hoje, aí você não estaria me ouvindo agora. Só tudo. Então, por isso que a gente tem que dar o lugar aos mais velhos, tem que dar o lugar a esse... Então, como irmão mais novo, gente, como irmãos mais novos, tem que aprender isso. Tem que aprender isso. Uma herança, Rafael, então é igual? Sim, é igual. A lei dos homens e a lei sistêmica é a mesma. Só que em algumas coisas, você vai deixar talvez que eles decidam. Ah, vamos vender, vamos alugar a casa do pai. O que os irmãos mais velhos decidem? Ah, a gente decide que vai alugar. Tá bom, vamos alugar. Você entende? Começa a ficar mais leve? Ah, não, eu acho que tem que vender porque eu tô sem dinheiro, porque eu tô quebrado, porque não sei o quê, porque... sabe? Aí você começa a entrar no lugar de força. A vozinha tá a encenação. Aí tu começa a entrar no lugar de força. Ou tu não sai do teu lugar, né? Tá bom, os mais velhos decidiram que vão alugar a casa do pai, que faleceu, e não vão vender agora. Ah, mas eu tô quebrado, tô precisando de dinheiro. Vai trabalhar, vai inovar, vai estudar, vai ser Uber, não sei o que tu vai fazer.
Vai resolver a tua vida, não é ali vendendo a... Ah, mas é injusto, eu tenho uma casa de 1 milhão que divide em 13, daria 350 mil, vai resolver a minha vida, Rafael. Se os mais velhos decidiram não vender. Ah, mas os mais velhos não querem vender porque eles têm dinheiro. Isso é outra história, isso não tem nada a ver com isso. Entende que daí você sai da zona de conflito e começa a não esperar. Se cada um, e aí tu resumiu muito bem, Simone. Se cada um tiver o seu devido lugar, não tem conflito. Eu sei que é o mundo Disney falar isso, tá? Mas é aqui que a gente vai aprender a se relacionar e aprender a ter as pessoas incluídas. E quando a gente está separado emocionalmente dos nossos irmãos, e isso vocês vão entender, às vezes pessoas que chegam até mim estão doentes. Chegam até mim e dizem, eu estou com câncer de intestino. A gente abre o campo e vê lá que ele está brigando por herança com o irmão. Entende? Então ele tem que resolver esse conflito com o irmão para encontrar a cura. Para encontrar a cura. Vai morrer, Rafael, se não encontrar? Sim, vai morrer. Ou vai ficar tudo despedaçado. É muito legal quando eu faço constelação com cavalos, pessoas que já tiraram, né, câncer e tal. Daí vai lá o cavalo, e o cavalo vai lá e mexe. O cavalo, eu não sei, gente, o que acontece. Talvez tenha alguém que já estudou os olhos, como que é a visão dos cavalos. Eu sei que tem biólogos que estudam a visão dos animais, né? Sabem que a vaca enxerga preto e branco, por isso que o vermelho chama atenção. Não sabia disso. Né? Não sei se é real, mas acho que sim, né? Porque eu já ouvi isso em algum lugar. O cavalo, não sei qual que é o momento, mas ele parece que ele enxerga a nossa aura. A mosca, né? Até as moscas eles conseguiram ver lá, acho que fazem a histologia do tecido, né? E ver que elas veem vários prismas, né? Cobra não enxerga, né? São praticamente cegas. Elas vêm pelo leitor de calor, né? Então tem quem faz esse estudo, não sei qual profissional que faz esse estudo, mas os cavalos enxergam e eles vão lá e às vezes mexem. Já aconteceu de mexer na mama de uma mulher e eu dizer, tu fez exames periódicos, foi ver se não tem nada aí, e ela respondeu, não, tirei nódulos, mas a energia fica ali. A energia fica ali, o sistema fica ali. O corpo fica não tem o nódulo mais, mas a energia fica ali. E aí tá. Nesse processo, nessas brigas entre irmãos, acontece muito essas separações. Mas aí também os pais precisam entender algumas coisas. Outra briga por heranças, ou as maiores confusões que existem, é dar herança em vida, dar tudo para um cuidar, né? Ou ficar dando demais para um só. Esse é os maiores conflitos que eu vejo. Que aqui, sobre esse assunto, sobre alinhamento, eu vou falar amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre isso, tá, gente? Sobre como os pais devem se comportar, né? Cada um faz o que quer da vida, tá, gente? Estou dizendo de linha sistêmica. Você nos passa de forma tão simples, fácil de entendimento todo o conteúdo. Gratidão pelo conhecimento. Obrigado, obrigado. É o que a gente está tentando passar aqui, gente. E é o que a gente passa também na formação em constelação familiar. Está aqui, entrou a Fran agora, também minha aluna, consteladora familiar. E a gente vai aprendendo, vai entendendo, né, como alinhar essas relações. Os efeitos. Mas foi tomada uma atitude errada lá atrás. Sim, a gente vai olhar para essa atitude, não vou usar outro termo, essa atitude disfuncional, né? Essa atitude disfuncional. E nessa atitude disfuncional nós vamos aprender com isso, né? Não fazer mais.